Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Bom, espero que esse seja um último vídeo aí da série pós-debate com o senhor Roberto Scur. E nesse vídeo aqui eu vou fazer alguns comentários com relação à reação deles pós-debate, né? E a explicação tão esperada do Roberto Scur de por que a massa, na minha experiência, diminuiu com a altitude, mas a densidade aumenta, né? Bom, eu espero que eu consiga ser bem claro aqui na minha explicação. Não tem nenhuma expectativa de que o Roberto reconheça o erro dele, porque ele não faz isso, né? Mas eu quero deixar aqui bem claro, bem exposto para os seguidores lá, para o gado deles, como ele é desonesto e o Bruno também, né? Vamos lá. Olha só, ou desonesto ou burro, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Não sei. Vamos ver o que vocês acham aí. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Esse aqui é o trecho onde ele comenta, né, os resultados. Eu não vou repetir aqui toda a história, que eu subi lá a cordilheira e pesei uma amostra de ar coletada lá em cima e aqui embaixo e mostrei que a densidade diminui com a altitude. Isso aí vocês já estão sabendo aí dos outros vídeos anteriores da treta que rolou. O que eu vou mostrar aqui é uma abordagem prática, emprego de matemática, né, em função dos resultados, dos cálculos, né, e como se tira conclusão de forma decente a partir de fatos, né. Vamos ver o que ele explicou lá no canal do Bruno lá. Olha, esse experimento que ele fez, ó, vou tentar explicar para que quanto mais o pessoal conseguir entender o que aconteceu, melhor, porque é muito importante esse experimento aí. É o seguinte, ó, ele pega uma garrafa, não é uma garrafa grande como essa, é uma garrafa pequena, tá? E aí ele pega essa garrafa, ele está a 700 e poucos metros de altura, tá? Ele abre a garrafa, Vou fazer uma pequena correção, eu não estava a 700 metros de altura, 700 e poucos metros, eu estava a 590 metros, tá? A altitude aqui no meu bairro, aqui onde eu moro, próximo do centro da cidade, na região metropolitana, gira em torno dos 600 metros. Aqui 590, 570 metros, eu acho. Era o que eu estava lá na experiência original, que vocês vão ver daqui a pouco. Entra dentro da garrafa, o gás não está dentro da garrafa, mas ele abre a garrafa, ele fecha a garrafa. A garrafa, ela é rígida, não é como essa aqui, que ela é uma garrafa flexível, eu consigo apertar essa aqui. A garrafa que ele usou é rígida. Ele pega essa garrafa e ele põe em cima de uma balança de precisão. E ele mede o peso que tinha essa garrafa a 700 metros de altitude. Aí ele pega a garrafa, coloca nas costas, na mochila, e sai pedalando, sobe os Andes até 2,4 km mais ou menos. Aí ele chega lá a 2,4 km de altura, quando ele abre a garrafa, ela dá um chiadinho, que significa que havia mais pressão a 700 metros de altura do que há a 2,4 km. Então isso todos nós sabemos, que existe maior pressão atmosférica quanto mais próximos nós estivermos do nível do mar. Tá? Isso é muito conhecido e espero que todo mundo saiba disso. Então, que bom! Então quer dizer, o senhor Roberto admite, né, que a evidência, isso não tem como negar, de que à medida que subimos, a pressão cai com a altitude. A pressão cai com a altitude. Perto do nível do mar, nós temos mais pressão. Lá em cima nós temos menos pressão. Anotem isso aí, tá? Anotem isso que é muito importante. Então, um pequeno barulhinho de abrir a garrafa, porque estava mais pressionado o ar aqui dentro. Aí ele abriu a garrafa, deixou sair o ar. Ele abriu e deixou entrar o ar que estava lá a 2,4 km. Ele fechou a garrafa, ela é uma garrafa rígida, menor, fechou bem, botou na mochila e desceu para 700 metros de altura, que é onde ele mora lá, acho que em Santiago de Chile. Aí ele chegou lá, ele pesou de novo a garrafa, certo? Ao pesar a garrafa, houve uma redução da massa. Reduziu por volta de 0,42%. Houve uma redução, eu tinha aqui os papéis de quanto que reduziu, 0,42, uma coisa assim. Depois eu acho, quando eu estiver falando, eu só... É nesse ponto que ele erra o cálculo. Não com esse valor que ele falou, ele vai mostrar mais tarde que ele achou um outro valor. Presta atenção. Quanto reduziu. Então, qual que foi a dedução que o Felipe Brandão teve pelo fato de ter diminuído a massa quando ele pesou um ar coletado na altitude e pesou lá embaixo novamente? A dedução dele foi de que, se diminuiu a massa, diminuiu a quantidade de moléculas. É um raciocínio lógico que faz sentido dentro do modelo do globo. Não, não é só no modelo globo não, amigo. Vamos recapitular aqui, tá, o conceito de densidade. Densidade é igual a massa dividido por volume. Quantidade de matéria por unidade de volume. Se eu medir uma massa 1 menor do que um M2, quando eu jogo isso aqui na minha fórmula, meu M1 é menor que o M2, então a densidade só pode cair. Se o volume é o mesmo. No nosso caso, a garrafa media 1,05 litros. Eu medi uma variação de massa em torno de 0,35 gramas. Então eu tive uma delta, uma variação de densidade de
0,35 dividido por 1,05 me dá uma variação de densidade de 0,33 quilogramas por metro cúbico. Essa é a conta correta. Agora vamos ver o que ele faz aqui. Entendeu? Agora vai vir um fala do Bruno. Fala do Bruno aí, cumprimentando gente do chat. Eu vou pular essa parte porque isso aí não tem nada a ver com o debate. Cara, é muito importante entender isso aí, sabe? Tá, entender, sem dúvida, até o momento aí, pessoal. Ó. Beleza. A redução que houve da massa foi de 0,26%. 0,26%, ele falou, ó, deixar ele falar de novo. 0,26%, tá? Ok? Então agora vamos ver o que o Roberto fez. Só para vocês entenderem, tá? Eu vou colocar aqui no iPad de novo. As medidas foram as seguintes. Massa a 570 metros de altitude. 127,67 gramas. Massa a 2.400 metros. 127,32 gramas. Tá? Diferença entre os dois. 0,35 gramas. Agora, né? Aí o que ele fez? Ele pegou essa diferença, 0,35, dividido pela massa medida, digamos, a 570 metros, vezes 100. Calcular percentagem, né? Então isso me deu 0,27%. Podem fazer aí, vai dar 0,27. Ele falou 0,26, eu não vou brigar aqui no meu caso de 0,26, 0,27. Não é isso. O problema é o seguinte, senhor Roberto. A massa que o senhor está se referindo é a massa total da minha experiência, que é massa da garrafa mais massa de ar. Tá? Essa redução, dado que a minha garrafa é a mesma, foi pesada na mesma balança, com a mesma calibração, esse ΔM que a gente mediu aqui, de 0,35 gramas, só pode ter sido do ar do interior. Só que esse peso aqui que o senhor usou como referência para o seu cálculo de percentual é o peso do ar contido na garrafa e da garrafa, do plástico da garrafa. Então, essa redução de 0,27% aqui, ela é a redução percentual da massa total. Não da massa do ar, ok? Para fazer a massa do ar, aí você teria que ter olhado o final do meu vídeo e chegou à conclusão correta e diz o seguinte, dá uma olhada aqui, o que eu disse aqui, ó. Falei, a experiência podia até ter acabado aqui, porque já indicou uma redução de massa, mas eu fui um pouquinho mais além para mostrar a coerência dessa minha conclusão, né, desse resultado, em relação ao que eu esperava. Veja bem, o ar coletado a 2.400 metros era cerca de 333 gramas por litro, ou 0,33 gramas por litro, ou 333 gramas por metro cúbico, menos denso que o ar coletado a 570 metros. Por que eu fiz isso? Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque a minha redução de massa, o meu ΔM, foi igual a 0,35 gramas, correto? O que acontece? A minha densidade, minha variação na minha densidade vai ser 0,35 dividido, qual que era o volume da garrafa? Eu coloquei lá no vídeo, o vídeo está lá para todo mundo que quiser olhar lá, mas era aqui, ó, 1,050 litros, ok? 1,050 litros. Então, se eu dividir 0,35 por 1,050 litros, meu delta, variação da densidade, deu de 0,333 gramas por litro, ou 0,333 quilogramas por metro cúbico, ou seja, a cada 1.000 litros de ar, ou seja, a cada 1 metro cúbico de ar, você vai ter uma variação de 333 gramas, ou 0,33 quilos, né? E em 1 litro, uma variação de 0,333 gramas. Essa é o foco aqui. Por quê? Porque daí sim isso está relacionado à densidade do ar. E como
que eu posso fazer, digamos, se eu quisesse fazer isso em relação à densidade do ar. Eu sabia, e no dia da minha experiência, eu estava com aqui a 570 metros. Né? Eu tinha uma determinada densidade do ar e girava aí em torno de 1,1 kg por metro cúbico. Como que eu fiz isso? Através das minhas medições aqui indiretas. Tá? Minha caixinha, eu posso calcular isso também lá com uma calculadora tipo essa aqui, ó. Vou pegar essa calculadora aqui, Omni Calculator, e eu colocar aqui a densidade para essa altitude aqui, 950 HPA era a minha pressão no dia, 948,7, vou colocar aqui direitinho, só para não ter mimimi, né? 948,7. Aqui a gente estava em torno de 24 graus na hora que eu parti, né? A umidade do ar, vocês vão ver que se eu considerar aqui ar seco ou ar úmido, tanto faz, vai dar a mesma ali, ó, 1,11. E aqui se eu colocar úmido, né? Estava em torno aí de 40% a umidade nesse dia. Se eu não me engano, não me lembro ali, teria que olhar, vou botar 40%, vocês vão ver que não faz diferença. 1,10, tá? Então a minha densidade nesse dia girava em torno de 1,1 kg por metro cúbico, que é o que a gente tem aqui, né? Nessa altitude aqui em Santiago. Então, se eu fizer isso aqui, em relação a isso aqui, quanto que deu isso? Vou calcular agora a redução, que isso aqui foi negativo, né? Lá em cima deu menos denso que aqui embaixo. Vai ser menos 0,333 dividido por 1,1. Vai me dar, e fazendo um cálculo percentagem, né? Vezes 100, né? Lá em percentagem, isso vai me dar em torno de 30%. Amigo, 30% variou a densidade do ar em relação ao ponto que a gente está aqui, negativo, tá? Para baixo. Densidade diminuiu menos 30%. Aproximadamente, se vocês fizerem as contas. Faz a conta aí, repete se você não concorda com isso. Então, brother, nem fazer cálculo em cima de raciocínios básicos você consegue. Você pegou a massa inteira, calculou uma redução de massa, né, e não descontou o plástico da garrafa. Eu não pesei a garrafa sem ar dentro, né, não provoquei vácuo dentro dela para pesar, não fiz isso. Mas eu tenho o volume dela. Esse sim eu tenho bem medido, 1,05 litros. E eu tenho a variação da massa. Acabou, eu tenho a variação de densidade que só pode ser em função da massa. Não tem como ela ser em função do volume, porque o volume não variou. Ok? Então, esse foi o primeiro ponto de partida que você já partiu errando. Mas teve duas coisas interessantes ali que você acertou o cálculo e que eu vou querer aproveitar, porque é bem interessante. Esse experimento que ele fez, ó, vou tentar explicar. Vou colocar aqui em cima de novo. Tá? Porém, agora vamos fazer outras considerações. Presta bem atenção nessas outras considerações, que aí sim, finalmente você acertou o cálculo, né? Vamos lá. E o 0,26% significa que está 0,26% mais leve o ar coletado a 2,4 km em comparação com o antes. Errado. É 30% mais leve, tá bom? Com o ar coletado a 700 metros de altura. Aí, esse aí é o nirvana dos caras, né? Então aí não... não é nirvana, não. É a realidade, tá bom? Você que não sabe calcular. O melhor lugar do mundo, ó, provei que existe menos densidade acima porque existe menos massa, tá? Só que a variação que houve de pressão houve uma redução de 19,91% de pressão. Ou seja, a pressão... Opa, muito importante isso aí. Vamos anotar isso aqui. Variação da pressão. 19,9% para baixo, né? Por quê? Porque caiu a pressão. Tá anotado aqui. Vamos lá. Lá em cima era quase 20% menor. E a temperatura lá em cima era 8,33% menor. Perfeito. Variação da temperatura. Ou seja, a pressão lá em cima era quase 20% menor. E a temperatura lá em cima era 8,33% menor. Menos 8,33. Ah, o Roberto acertou, cara. Nesse cálculo aí ele acertou. Até que enfim ele acertou um cálculo de percentual, hein? Aleluia!
E isso aqui vai ser muito importante para a nossa análise. Muito obrigado, tá, Roberto? Você disse que a gente trabalha para você, mas aí dessa vez você que está trabalhando para a gente. Olha só que coisa interessante. Equação de Clapeyron. Vou partir da equação de Clapeyron. Vou fazer uma análise aqui só para o ar seco, tá? Para simplificar as coisas, para não dar um nó na sua cabeça. Fazer só para o ar seco, a gente viu ali que a umidade aqui não está influenciando muito na questão. A variável mais influente na densidade do ar é a temperatura. Em segundo lugar vem a pressão e terceiro, a umidade relativa do ar, tá? E eu vou mostrar isso matematicamente, por que aconteceu e por que sempre vai acontecer de em altitudes você ter a densidade caindo absurdamente. Vamos lá. Primeira coisa. Está anotado aqui essas variações aqui de 19,9% e 8,33%, tá? Eu vou relembrar o Roberto aqui, a equação de Clapeyron, P igual a nRT. Eu vou reescrever ela em função da densidade, tá? Não em função da densidade. Vou escrever ela para mostrar a densidade em função das outras variáveis. Então, como a gente faz isso? Bem simples, eu já demonstrei isso em outros lugares, mas eu vou fazer. O V passa dividindo para cá, o RT passa dividindo para o outro lado. Então, eu fico N sobre V igual a P dividido por RT. Agora, a gente sabe lá da química que número de mols é igual a massa da substância dividido pela massa molar da substância. Não importa se isso é um gás, um líquido, isso aqui é lei, né? Definição. Então agora eu vou substituir esse Nzinho do lado de cá por isso que está ali. Então nós vamos ficar com M dividido por MV igual P dividido por RT. Se eu pegar agora, passar esse M multiplicando para o outro lado, aqui ó, a gente fica com PM sobre RT. Do lado esquerdo da equação, M sobre V. Mas quem é M sobre V? Aham, a nossa densidade. Vou chamar aqui de ρ, que é massa específica, né? Ou densidade, como chamar. Isso vai ser igual a PM sobre RT. Acabou, cara. Está aqui reescrito Clapeyron em função da densidade. E para ficar mais bonito e mais elegante, existe uma definição que se chama RE, ou constante do gás específico para o ar seco, que vale o R, que é a constante universal, dividido pela própria massa molar do ar seco. Se eu substituir R, né, igual a RE vezes M, e jogar isso aqui nessa equação, a gente fica PM dividido por RE vezes M vezes T. Isso aqui corta com isso, né? E aí a gente fica com a linda equação que foi utilizada na minha caixinha. E a minha caixinha, sim, ela leva em conta a parcela do ar seco, a parcela do ar úmido, Clapeyron, portanto, vale ρ igual a P dividido pelo R específico do ar seco ou do ar úmido, tanto faz. Aqui, no meu caso, eu vou considerar só o ar seco, né, vezes T. Ainda com relação a essa equação, tá? ρ igual a P R específico vezes o T, vou fazer duas derivadas parciais aqui para mostrar como essa função varia em função da temperatura e em função da pressão. E vou mostrar para vocês que ela é mais sensível à densidade, a variações de temperatura que variações de pressão. Derivada ρ em relação à pressão. Estou derivando isso aqui em relação à pressão. Então, tudo que não é P, né, é visto como uma constante para a função. Isso vai ser igual a 1 dividido por RE vezes o T. Cai fora o P da equação, né? Derivei P em relação a P, né? Dá isso aqui. Agora, se eu derivar essa função ρ em relação à temperatura, olha só o que vai acontecer. Aqui nós temos um T no denominador. Lá do cálculo, eu vou relembrar rapidinho aqui, né? A derivada de 1 sobre F, derivada, isso é igual a menos F' de F ao quadrado. Em F', a derivada de T é 1. Menos 1 sobre T quadrado.
As outras coisas, P e RE, são constantes para minha derivada, né? Não faz parte da variável que eu estou derivando, então é considerado como se fosse uma constante. Então ela vai ficar, como vai ficar a minha equação? Menos P dividido por RE vezes T ao quadrado. O que eu fiz aqui? Eu montei uma planilha para não ficar fazendo cálculo na mão e vocês dormirem de tanto sono, mas esse aqui é o objetivo da análise que eu estou fazendo dessa função da densidade em relação à pressão e temperatura, e essa é uma das explicações mais importantes, porque vai indicar aqui por que uma variação, né, brusca na pressão provocou uma redução da densidade, tal qual constatado, né, reconhecido ali pelo Roberto, ali nos seus percentuais. Ali. O que eu fiz aqui? Eu peguei, vocês prestarem atenção aqui na minha planilha que eu estou colocando aqui para vocês, coloquei o ponto de operação ali que eu estava, né? A condição ali, 24 graus, ali a 570 metros, a pressão 948,7 milibares, que dá 94.870 pascais, e a densidade calculada, isso novamente eu volto a falar que eu estou fazendo aqui só para o ar seco, porque a gente viu que dá pouca diferença fazer os cálculos para a densidade, eu ia ter um montão mais de células aqui, eu não quis perder meu tempo com isso, tá? Mas dá para fazer tranquilamente. As derivadas em relação à pressão e temperatura, tais quais eu mostrei lá no iPad, aquelas expressões, elas simplesmente foram montadas aqui, né? Lembrando que o RE, que é a constante específica para o ar seco, ela vale 287,058. Tá? É uma constante, não muda com altitude, não muda com... É uma constante para o ar seco. Tá? Aqui está a densidade de 1,11 que eu venho falando aí, tá? O que eu fiz aqui? Eu provoquei uma variação, calculei essas derivadas nesse ponto aqui, tá? E elas me indicam com que velocidade a minha função varia em função da pressão, de alguma variação de pressão, e em função de alguma variação de temperatura. A gente vê que ela é muito mais sensível em relação à temperatura do que a pressão. Com o aumento da temperatura, inclusive esse coeficiente é negativo, a densidade cai. Com a diminuição da pressão, a densidade cai. Com o aumento da pressão, a densidade sobe. Por isso que o coeficiente aqui é positivo. O que eu fiz? Eu provoquei aqui uma variação aqui de 19% para baixo na pressão, tal qual aconteceu com o meu experimento lá, né? E uma variação de 8,33% para baixo na minha função, né? Ou seja, uma diminuição de 2 graus, tal qual a gente observou lá no experimento. E olha só, sem recalcular a função, simplesmente usando essas derivadas aqui, olha o que a gente chega. Tem uma variação de densidade, aqui está a densidade, a previsão, né, do ρ, a partir das taxas de variação dessas duas, ou seja, eu tenho aqui a derivada total. Se eu pegar o valor que eu tinha lá, 24 graus, e somar isso, tá aqui, ó, tá uma previsão, uma estimativa, né, já com essas derivadas aqui, né? E isso vai me provocar uma diminuição de 0,21 quilogramas por metro cúbico, e dá em torno de 19,24%. Isso teórico, né? E na prática, vocês viram que eu achei até mais. Em vez de achar 20%, que era mais ou menos o que está dando aqui, eu achei 30%. Muito provavelmente por estar aqui fazendo uma série de simplificação aqui nos cálculos. Né? Não estou considerando a umidade relativa do ar, que varia um pouquinho, pouca coisa, mas influencia. Né? Então, daí, existe uma coerência. Mas eu vou mostrar na prática como isso aqui funciona com uma figura visual, para não dar muito nó no cérebro de vocês, tá? Aqui eu tenho novamente um verbete da Wikipedia falando sobre densidade do ar, muito interessante e tal. Ele corrobora com o que eu acabo de mostrar para vocês aqui. Tá? Rho é igual a P dividido por R específico vezes o T. O que eu tinha mostrado lá na minha equação, não foi isso? Foi isso que eu tinha mostrado para você? P sobre R específico vezes o T, né? Aqui.
Bonitinho. Bom, então, por enquanto, está batendo aqui, né, a minha dedução. E o R específico, né, para o ar, né, 287, né, 0,058. Esse é o R específico da constante do gás. No caso aqui, para a densidade do ar, né? Que maravilha, né, gente? Então, assim, eu estou usando o que a ciência atualmente aceita, que é o que funciona para tudo que a gente ocupa aí de engenharia. Agora vem a análise cruel da coisa, mas que ao mesmo tempo tem tudo a ver com o que eu estou mostrando para vocês em relação à função da densidade, né? Clapeyron reescrito para pressão e temperatura. Nesse eixo X aqui, ó, você tem aqui como que a minha função varia em função da temperatura. Aqui eu tenho de menos 50 a 50 graus Celsius. Obviamente a minha equação eu já fiz a conversão aqui, ó, para Kelvin, né? Porque ela funciona para Kelvin. Então você já tem aqui somados os 273 Kelvin, que é quando você tem 0 graus, né? Então, ótimo. Tá? Só para vocês terem uma noção. Como que a minha função varia em relação à temperatura? Olha só. Assim ela varia. Agora, se eu olhar no eixo da pressão, vejo que é mais suave a variação, né? Se eu olhar aqui só em relação à pressão, aqui, ó, assim varia. Ela depende das duas coisas. Agora, o que acontece? Na atmosfera, quem cai mais rápido? Temperatura ou pressão? Eu não precisei pesquisar muito, né, para ver como o mundo real aqui já analisou, né, as variações de temperatura, pressão, inclusive da densidade com a altitude, né? A gente vê claramente que com o aumento da altitude, se a pressão cai, a influência nas moléculas é que, né, menos pressão, elas estão menos condensadas. Né? E na parte de baixo você tem mais moléculas pressionadas, né? Mas não é isso que eu queria mostrar aqui. O que eu queria mostrar é o seguinte, olha o que acontece com a temperatura, isso já é mapeado na nossa atmosfera. Aqui na troposfera, que são a camada mais baixa, que vai até uns 10 km, de acordo com a nossa classificação, à medida que você sobe, a temperatura cai. Tá? Só que olha só, ela cai com esse nível aqui, com essa inclinação aqui. Ao passo que, se a gente olhar a pressão aqui, ela vai exponencialmente caindo. E ela cai sempre, ela não volta a subir mais. Tá? Ela só cai a pressão com a altitude. Anota isso, ela só cai com a altitude. Ao passo que a temperatura faz isso aqui, ela cai. Existe uma coisa que se chama tropopausa, a temperatura mais ou menos fica constante ou cai pouco. Depois na estratosfera ela volta a subir, tá? Ela volta a subir essa temperatura. Ou seja, se a gente voltar lá naquela nossa função, tá aqui bonitinha, né, para vocês verem, o que acontece quando a temperatura volta a subir. Olha só, a densidade cai. Isso aqui é Clapeyron, Roberto. É a equação que você adora. Desculpa, tá? A gente viu pelo próprio Roberto Scur. Ele mesmo admitiu que o decaimento da pressão, né, foi mais rápido que o decaimento da temperatura. Ele acertou a regra de 3. Né? Ele falou, a temperatura diminuiu 19,9%. Tá aqui, ó. Ele acertou esse cálculo. 19,9%. Desculpa, a pressão, né? Quase 20%. Enquanto que a temperatura caiu 8,33%. Menos da metade. Certo? Bom, para finalizar e resumir toda essa parte numérica aí, tá aí os resultados, né? Que a gente simulou, calculou, do lado esquerdo da equação. Tudo que eu já mostrei aqui. Volto a insistir que esses cálculos eu fiz só considerando ar seco, né? Equação de Clapeyron para o ar seco. Se fizesse em relação à umidade, vocês iam ver que ia dar uma pequena diminuída, porque a umidade ela reduz um pouco a densidade, né?
Mas não tem problema, pouquíssima coisa ia mudar nesse caso aqui, né? E a gente fez o seguinte, a gente apontou uma redução da densidade com a altitude. O resultado prático foi até um pouco além do que a gente previa, né? Eu estava prevendo em torno de 20% de redução na nossa densidade. O resultado prático mostrou uma redução de 30,3%. Então, o Roberto, ele não soube calcular essa redução de massa, porque ele considerou a massa da garrafa inteira. Uma redução de massa total. Obviamente, a única coisa que reduziu ele foi a massa do ar, mas ele está somando, né, usando como base para esse percentual a massa total. E não, ele deveria pegar, por exemplo, a massa do ar, que a gente não tem, a gente pesou a massa do ar isolada, porque a gente não sabe o peso da garrafa, né? Mas não tem problema, o que acontece? Eu tenho a estimativa do ar, né? A densidade ali naquela altitude, eu tenho o volume, eu multiplico um pelo outro, né? Eu tenho ali em torno de 1 grama, 1,1 grama. Esse seria o peso do ar contido naquela balança. Muito fácil. Bom, isso era o que interessava para a gente aqui, mostrar o resultado prático, né? Foi muito além aí do que a gente esperava. Fui até um pouco conservador nos meus cálculos, né? 30% foi a redução da densidade apontada pela minha experiência. Olha só que coisa mais linda. A função da densidade representada aqui, tal qual eu tinha apresentado para vocês. Os dois pontos, aqui a 590 metros e aqui a 2.400 metros, mostra claramente que com uma variação mais brusca da pressão, né, caiu aqui de em torno de 950 milibares ou 95.000 HPA, né, para 75.000. E isso, obviamente, foi uma variação mais brusca que a da temperatura, que mudou 2 graus, né, em torno de 8%. Aqui a gente vê que a função ela é muito mais sensível em relação à temperatura, né, mas as condições atmosféricas, né, fazem com que a pressão, a gente já mostrou isso, caia mais rápido que a temperatura. Inclusive, em camadas mais altas, a gente viu que isso volta a subir lá na tropopausa e tudo mais. Então, analisando a nossa função aqui, a gente vê que se a temperatura aumenta, né, para cá, ó, a temperatura aumenta para cá. Se eu olhar o eixo aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 100 graus, né? A temperatura aumenta e aqui no eixo Z, a gente vê a densidade caindo. Não tem muito para onde correr. Aqui é a mesma coisa, ó. Se a pressão aumenta, a densidade aumenta também, proporcionalmente, com pressão das partículas. Se a pressão cai, a gente tem diminuição da densidade. Então, fica aqui a reflexão para todos os aficionados por ciência, entusiastas de matemática, e para os que não gostam também, fica a lição. Vai estudar, velho. Vai estudar antes de falar merda na internet. Valeu? Aquele abraço.